Olá pessoal, terceiro ano, professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando aqui para a gente fazer uma revisão rápida sobre o conteúdo que nós teremos então na avaliação da semana que vem. Lembrando que essas planilhas foram preenchidas juntamente com os alunos do matutino, foi uma revisão interativa, mas no caso de vocês, a gente vai estar fazendo mesmo só o vídeo, ok? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Então, nessa primeira república, a gente tem aí, né, qual foi o período que ocorreu de 1889 a 1930, alguns fatos marcantes e antecedentes. Então, assim, nós temos aqui a abolição dos escravos, que foi um fator preponderante nesses conflitos entre a monarquia e os republicanos, né? Porque a monarquia queria instituir a abolição dos escravos, defendia essa ideia, enquanto os grandes cafeicultores, eles tinham como suporte de mão de obra principal os escravos. Então, eles começaram a entrar em contradição de ideologias. Houve também conflitos aí entre a igreja e também o próprio imperador Dom Pedro II. Então, esses conflitos entre a igreja e a monarquia vai gerar também uma crise dentro da gestão política, né, da época lá da monarquia. Essa república foi também uma sugestão dentro da Aliança Liberal. A Aliança Liberal, eles tinham como base uma reformulação da forma que a Constituição de 1824 foi trabalhada dentro do Brasil, foi instituída dentro do Brasil. Então, essa Aliança Liberal tinha propostas principalmente na intervenção no poder legislativo e dá também mais autonomia para as províncias, no caso naquela época os estados eram chamados de províncias, e a sugestão de uma nova Constituição. Então todos esses fatores juntos, eles vão remodelar o Brasil para um novo cenário político, econômico e social aí. O que vai ter menos alteração realmente vai ser o fator social. Mas então vamos lá para o próximo. Bom, a primeira república, ela tem dois períodos assim extremamente diferentes, né? E que se contradizem aos ideais, mas que estiveram presentes aí. Então nós temos aí a República da Espada, que é esse primeiro período, e havia um domínio predominantemente de militares, enquanto após esse período aí da República da Espada, nós temos a República Oligárquica, que tem um domínio dos coronéis, o poder de poucas pessoas que tinham privilégios políticos. Nesse caso, a gente dá um destaque para São Paulo e Minas Gerais, que eram aliados políticos dentro desse processo aí de revezamento de poder. Dentro da Constituição de 1891, que foi uma proposta da República, né, algumas características foram elencadas, como o voto aberto para maiores de 21 anos, homens alfabetizados, a divisão dos poderes, extinguindo o poder moderador, que era um quarto poder instituído por Dom Pedro, e que foi utilizado na época da monarquia. Então ele é extinguido aí, e então fica instituído somente os três poderes que vigoram até os dias atuais. Lembrando que a gente tem hoje 7 constituições e que essa foi então a segunda Constituição. Lá na Constituição de 1891 também existia um outro fator interessante, que era sobre a separação entre o Estado e a Igreja. Então houve essa separação de vez, né? Essa separação ela foi colocada até no âmbito educacional, onde o ensino
né, ele era um ensino laico, então o Estado também passa a ser um Estado laico, né? As pessoas, elas agora poderiam, então, ter como, tinha poder de escolha para escolher os seus cultos, né? Porque antes, no período monárquico, em especial, havia um predomínio da Igreja Católica, então as pessoas, elas eram obrigadas a cultuar, né, a religião católica. A educação também era baseada nesses alicerces aí da religião, então tinha muito a ver. Tem outros aspectos importantes, interessantes dentro da Constituição de 1891, porém esses aqui são os aspectos assim, bem, que chamam bastante atenção. Por quê? Primeiro, essa questão do voto aberto, porque essa questão do voto aberto, ela vai causar problemas posteriores. Então, assim, na época das oligarquias, né, onde tem lá a república oligárquica, onde tem o predomínio dos coronéis, esse voto aberto vai ser um fator, assim, preponderante nas decisões políticas, principalmente no interior. Por quê? Porque esse voto sendo aberto, esse coronel e essas pessoas que auxiliavam esse coronel, eles vão ter acesso ao voto que a pessoa, né, depositar ali. E eles vão ter um poder de manipulação, no qual eles vão indicar políticos, né, da sua confiança, do seu interesse, e essas pessoas, elas diretamente são obrigadas a votar nesses candidatos, tendo em vista até punições de não obedecer tais orientações. Então, o voto aberto, ele é uma grande lacuna dentro da Constituição de 1891. A gente fala sempre assim, que bom, né, que a gente conseguiu alcançar, dentro de tantas constituições, alguns avanços relativos às questões políticas dentro do Brasil. Apesar de que a gente faz uma observação aqui, no qual os coronéis exerciam um grande poder, principalmente no interior do Brasil, porque as pessoas achavam, por a maioria não ser alfabetizada, né, não tinha acesso a essa Constituição, às discussões, então a maioria das pessoas achavam que eles deviam um favor ao coronel, porque ele resolvia todos os problemas ocorridos ali no interior. Então, assim, de acordo com a Constituição, nem todas as pessoas poderiam votar, era uma Constituição de exclusão, né? Então, no papel, ela era uma Constituição de exclusão. Porém, né, no período dos coronéis, essa Constituição, ela é simplesmente invisível devido à busca de privilégios, né, de interesses aí, principalmente políticos. Bom, a economia estava ancorada especialmente no café, e depois, né, a gente vai ver aí a economia também da borracha, no qual posteriormente, do meio para o final da Primeira República, no qual eles vão até abastecer, né, os países apoiadores na Primeira Guerra. Então, a produção de borracha na região norte é uma produção que vai orientar e estimular muitas pessoas a migrarem de uma região para outra, em especial da região nordeste, que vai para o norte, porque foi um período de grande primor, de grandes riquezas na região norte, e que estimulavam essas pessoas a fazer, então, essa mobilização, né, de um espaço para o outro, essa mobilidade social. Outra coisa que a gente pode observar também na Primeira República são as primeiras indústrias. Então, essas primeiras indústrias, elas vão surgir de acordo com a demanda, né? O café, em especial, ele vai ser um produto no qual ele vai precisar ser guardado, vai precisar ser armazenado, tendo em vista que nesse período o Brasil era o maior exportador de café. Então, eles vão precisar dessas primeiras indústrias, que eram as indústrias têxteis, que era a produção desse material para poder guardar o café. Além de tecidos, né, com a chegada dos imigrantes, essas indústrias vão expandir, porque vão chegar mais pessoas,
Essas pessoas vão ocupar um espaço diferente, porque a maioria da sociedade era o quê? Rural. Elas estavam concentradas na zona rural devido, né, a maioria trabalharem nessas lavouras de café. Então, alguns imigrantes, eles vêm sim para o Brasil, a Europa vai estar em crise, eles vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor. Alguns vão para a zona rural, mas muitos deles vão ficar então nas cidades. Bom, foi colocado aqui também só, né, alguns exemplos aqui de movimentos sociais que ocorreram na Primeira República. Não são só esses, tem mais. Foram colocados somente dois, um movimento social urbano e um rural. Revolta da Vacina foi um movimento urbano e a Revolta de Canudos, né, foi um movimento rural. Os movimentos rurais, eles surgiam especialmente devido às condições de fome, miséria, do mandonismo, dos coronéis que existiam no interior do Brasil. Já nas cidades, a questão era mais a precariedade na questão de moradia, de saúde. Como houve um grande contingente de pessoas que começam a ir para a zona urbana não vai ter estrutura para receber todas essas pessoas. Então, o governo ele não tinha um projeto urbanístico que elencassem essas políticas públicas para resolver essas situações dessas pessoas que viviam em situações de precariedade intensa. Além dos trabalhos nas fábricas, que não havia nenhum tipo de regulamentação. Então, todos esses fatores eles se somaram e geravam, então, esses movimentos sociais, certo? Então, qualquer dúvida, né, eu espero que vocês assistam o vídeo e estejam aí procurando para qualquer dúvida que vocês tiverem.